Fala galera, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do Privacidade em Foco. O tema de hoje é sobre contratos, esse tema que permeia aí o dia a dia de empresários, pequenos, médios, grandes, não importa qual seja o seu tamanho. E hoje o nosso objetivo é tratar de quais cláusulas que a gente precisa colocar nos contratos, como que ficou a alocação de responsabilidades entre as partes depois da LGPD e principalmente com o que você tem que se preocupar na hora de revisar um contrato. Eu sou a Mariana Risse. Sou advogada, DPO e especialista em proteção de dados e estou aqui com a Karina. Fala pessoal, que alegria estar com vocês aqui para mais esse episódio especial, inclusive, porque hoje é o meu aniversário. Então eu quero biscoito sim, por favor, deixe os parabéns, as felicitações para mim nos comentários, que eu quero, viu? E hoje, para falar desse tema de contratos que foi tão pedido por vocês, um tema que é tão interessante, que impacta tanto assim as empresas, nós trouxemos aqui também um convidado muito especial, que inclusive nós nos conhecemos há muito tempo, foi meu professor na faculdade ainda, uma pessoa que eu aprendi muito e continua sendo meu professor na vida hoje. Então, nós estamos recebendo aqui no sexto episódio do Privacidade Foco o professor, doutor Vanderlei Garcia. Olha só, vou falar o currículo dele aqui para vocês conhecerem um pouquinho da trajetória profissional dele. Advogado, consultor jurídico e árbitro, doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito pela FADISF, especialista em negociação e comportamento humano, pós-graduado em Direito Processual Civil e em Direito Privado, professor de Direito Civil e Processo Civil de cursos de graduação e pós-graduação em Direito e autor de obras e artigos jurídicos. Ele simplificou bastante o currículo. É isso que é um mini currículo, né? Um currículo muito simplificado, porque a qualificação dele é incrível. Então, Vanderlei, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, por vir aqui compartilhar conosco toda essa sua expertise, porque você é um expert em contratos aqui no nosso podcast. Obrigado, meninas, que isso, a honra é minha. Quero agradecer muito pelo convite. Primeiro, parabéns, querida, felicidades para você, saúde, e você sabe da honra que é estar com você sempre, né. Karina, que foi minha aluna, hoje é uma amiga, uma querida colega aí que a gente chama toda vez para fazer curso pra gente. Tem uma aula brilhante de LGPD, e é uma honra conhecer você, Mariana. Obrigado, obrigado pelo convite de novo. Espero aí contribuir um pouco sobre esse tema de privacidade, proteção de dados, tudo isso dentro desse universo tão grande que são os contratos, né. A gente fez aqui um roteiro assim de perguntas, porque são tantas coisas para a gente perguntar sobre esse tema e hoje a gente vai tentar focar aqui no que Vamos lá, vamos. entregar aquilo que a gente já sabe que o pessoal de casa está precisando. Uhum. Então, para a gente começar, que tal falar dessas mudanças assim, né? Porque a gente sabe que os contratos, eles, nos últimos anos, pelo menos eu senti isso, eles têm passado por uma reformatação, né? As pessoas têm encarado o contrato com mais seriedade, né? Elas têm, assim, buscado ajustar mais. É uma percepção que eu tenho. Você tem essa mesma percepção sobre essas mudanças que vêm ocorrendo nos contratos? Sem dúvida, Karina, a gente precisa pautar 2 pontos específicos, né. Primeiro, quando a gente fala em contratos, a gente fala em vontade. Quando a gente fala em contrato, a gente fala em manifestações de vontades. E quando entra vontade, quando entra pessoa e comportamento humano, tudo é imprevisível. A gente não sabe o que pode acontecer. Por isso que, obviamente, surgem os contratos, para a gente conseguir instrumentalizar essas vontades, trazer segurança jurídica. Então, o primeiro ponto que a gente precisa colocar: a gente depende de pessoas, a gente depende de vontades, para que possamos falar em contratos. Segundo, a gente passou, vamos colocar nos últimos 4, 5 anos, principalmente pós-pandemia, por uma fase de realocação desses contratos. O que isso quer dizer? Que a gente passa por uma movimentação muito grande no mercado, de instabilidade jurídica, de insegurança jurídica, de problemas pessoais, profissionais, de empresas, e isso, eu vou até usar uma expressão que talvez não seja correta, mas isso forçou, né, uma transformação na própria lógica das negociações. E aí, claro, a gente precisa, eh, regulamentar por parte do Estado
e também regulamentar por parte de nós, advogados privados. Então a gente fica num ponto aí que é delicado entre um intervencionismo estatal, regulamentar essas relações, e por outro lado, dos próprios advogados, de passar isso para os seus clientes, que precisam ali instrumentalizar, que precisam fazer um contrato, que precisam colocar aquilo num papel para dar essa segurança jurídica. Então, eu acho que a gente passa ainda por uma transformação no sentido de fortalecer a importância que os contratos possuem para as empresas. E não só para as empresas, eu iria além disso, para as próprias relações jurídicas como um todo, privadas, empresariais, societárias. hã, por isso a importância do contrato. E também pautando com essa ou com esse intervencionismo estatal. E você acha que toda essa transformação fez nascer novas cláusulas? Sem dúvida. Movimento de novas cláusulas, de novas formas de escrever essas cláusulas, toda essa transformação refletiu ali na própria estrutura do contrato? Por exemplo, cláusulas de renegociação mesmo. Muito esse efeito pós-pandemia, de a gente ter que se valer de algo. Eu lembro, né, Uhum. de ter que me valer de alguns dispositivos do próprio Código Civil, porque não tinha nada no contrato sobre um desequilíbrio econômico-financeiro muito Uhum. grave, ou uma pandemia mesmo, uma coisa Exato. bem previsível. Quando a gente fala que a pandemia mudou todo o panorama jurídico, pelo menos nos contratos, é isso. A gente passou por um momento, uma prova prática da importância de ter cláusulas bem colocadas, bem redigidas no contrato, né? As próprias cláusulas, como você disse, de responsabilidade, de renegociação, da onerosidade excessiva, que antes a gente só lia no código, né? A gente olhava para o código e via uma revisão, uma resolução do contrato por um desequilíbrio econômico. A gente passou por isso na prática, né? A gente passa, né, no nosso dia a dia com os perfis econômicos, com inflação, mas isso, claro, é o do nosso dia a dia. Agora, um desequilíbrio como foi a pandemia, a necessidade de renegociação, de revisão, né, de uma alteração de cláusulas contratuais, que às vezes nem tinham cláusulas, mas a gente precisa fazer alguns aditamentos, algumas revisões. Então isso forçou a encararmos uma nova realidade contratual, de cláusulas ou contratos, por vezes, não escritos, que precisavam ser renegociados, revisados, para trazer uma segurança em cláusulas escritas. Aí a gente entra em cláusulas de revisões, de renegociações, de alocação de risco, né, de responsabilidades, de força maior, de caso fortuito, força maior no contrato que antes não tínhamos. Então, sem dúvida nenhuma, a gente passa por um momento agora, vamos colocar aí, né, 5 anos pós início da pandemia, já Dá pra parar pra pensar que cin sobrevivência, cin literalmente? 5 anos pós-pandemia, a gente está reequilibrando. E agora lembrando que a gente está passando por uma reforma do Código Civil. Então vem também mudanças, vem novidades para contratos, principalmente, que também vão impactar na forma como redigimos contratos. Eu queria trazer um pouco, professor, a Uhum. nossa conversa para o aspecto específico da Lei de Proteção de Dados. Considerando, né, Uhum. assim, o projeto de reforma do Código Civil está muito pautado naquela criação do livro de direito digital, Uhum. e eu acho que isso se conecta bem com o nosso tema aqui do podcast. Você entende hoje que todos os contratos precisam ter cláusulas de LGPD necessariamente? Ou que depende, a gente precisa avaliar? Olha, na minha experiência, Estamos fazendo Polêmica. na minha experiência com os meus clientes e os meus contratos, todos têm cláusulas de proteção de dados, de privacidade, de sigilo, enfim, de confidencialidade, do que for preciso para proteger, claro, de maneira, né, genérica e para aquela relação, os dados que estão sendo compartilhados. Eu sempre coloco. Na primeira reunião que eu tenho com meus clientes, eu já deixo claro que algumas cláusulas, para mim, são inegociáveis. E privacidade, proteção de dados, sigilos, com certeza é uma delas. Por quê? Porque hoje em dia tudo, e vocês são mais experientes do que eu nesse ponto, tudo que nós vamos fazer, qualquer tipo de relação jurídica, tem dados envolvidos. Tem. que seja os dados das partes. Exato. A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Qualquer contrato tem compartilhamento de dados. Até para nós advogados, para nossa proteção. Meu contrato de honorário tem uma cláusula
Aliás, é a maior cláusula do meu contrato é a de proteção de dados, do meu contrato de prestação de serviço jurídico. Por quê? Porque é a fase mais importante para uma negociação, para um contrato, né. Esses dados que são colhidos, e agora passando por essa fase que nós estamos, que tudo é virtual, que tudo é digital, principalmente. Como vai fazer, como vai colher esses dados, como vai proteger esses dados, como vai ficar ali armazenado, a forma que vai armazenar, qual vai ser a destinação que será dada, tudo isso eu acho importante. Por quê? Tudo que fica subentendido, tudo que fica aberto e abstrato não traz segurança jurídica. Então, quanto mais escrito, mais expresso e mais concreto, melhor para nós e para o nosso cliente, obviamente. E quando você fala, muito interessante quando você fala que a maior cláusula do seu contrato é a de proteção de dados. Isso tem sido uma tendência. Uhum. As cláusulas de privacidade, muitas vezes, elas têm até um anexo próprio ali só Sim. para tratar do tema. E aí isso vai. Na verdade, cara, isso tem sido não só uma tendência, como um paradoxo, assim, um problema. Teve não uma pesquisa, mas foi uma intervenção, assim, humana que fizeram, intervenção artística que fizeram, Uhum. com o cumprimento de todos os termos de uso e cláusulas de proteção de dados dessas Big Techs. E aí colocava, assim, né, uma parede altíssima e falava 9 horas para terminar a leitura, 7 horas para terminar a Uhum. leitura. Porque eu acho que a grande dificuldade é a gente conseguir dizer o que precisa ser dito de uma forma que o titular entenda e que seja, né, dito Uhum. que precisa ser dito para garantir segurança jurídica, mas sem ser longo demais a ponto de a pessoa não conseguir terminar de ler sem esquecer o que ela leu no primeiro parágrafo. Então, a Uhum. gente está passando muito por esse choque agora de regulamos privacidade, o pessoal está escrevendo demais, Demais. e isso não está cumprindo o propósito, O fundamento qual de seja- Sim. transparência Uhum. que deu origem à necessidade de criar cláusulas de privacidade. Porque qual que é a ideia? Ali na LGPD a gente tem os princípios da responsabilização, da prestação de contas. Uhum. Então, eu crio essas cláusulas para depois poder executar o meu contrato. E eu tenho a transparência ali com o meu titular para dizer para ele como esse tratamento de dados está acontecendo. Só que lá no princípio da transparência ele vai estar lá, que é ser claro, acessível, em linguagem em simples. linguagem simples. Vai estar lá a orientação do que significa dar transparência ao titular. E aí, quando a gente pensa em cláusulas muito robustas, claro, Uhum. no caso do seu contrato, a Uhum. gente entende, né, a complexidade que existe na prestação de serviço e o volume de dados, mas olhando para esse exemplo aqui das Big Techs, que a gente vê ali cláusulas enormes, a gente entra nesse paradoxo, e aí é onde eu te direciono uma pergunta. Como que você tem encarado quando você se depara com essas cláusulas de proteção de dados? O que você tem visto ali de complexidade? Uhum. Quando você olha para isso, qual que é a sua sensação como especialista em contratos? Como que você tem lidado, às vezes, com tenho que revisar o contrato que veio do meu cliente de um outro lugar e está trazendo Uhum. aqui um monte de previsão que não faz sentido, que gera dúvida, que está trazendo até uma responsabilização indevida? Como que você tem lidado? Eu acho que realmente acho que a Mariana usou a palavra perfeita, é o paradoxo dos contratos, né. Acho que todo advogado passa por isso, né. Escrevo de menos ou escrevo de mais? Né, o que que é melhor? O meu cliente entender o que eu estou escrevendo ou ele está protegido? Né. Eu tenho uma filosofia de trabalho que é o seguinte: eu prefiro falar o mais, proteger o mais, claro, tentando falar o menos, que é esse o paradoxo que a gente passa. Como que eu vou escrever, redigir um contrato que tenha uma linguagem fácil, simples, mas também proteja o meu cliente? Eu não quero deixar nada de fora, porque contrato é uma construção. O contrato, ou qualquer contrato, ele nunca sai perfeito. Ele é uma evolução. Então, claro, todo contrato começa com, o meu começou acho que com 2, 3 cláusulas de proteção de dados, hoje deve ter umas 7, 8, e vai aumentar. Porque para cada problema que a gente passa, isso traz uma necessidade. Então nunca vai existir, no meu ponto de vista, uma relação contratual que ela é definitiva. Não tem. O contrato ele é, muito embora ele seja um instrumento concreto, uma formalização dessa vontade, como a gente falou, é algo vivo. Precisa acompanhar a evolução. Exato, o contrato é vivo. Então, como você colocou, quando a gente pega um cliente do zero, é o melhor dos mundos, porque a gente já estrutura da forma que nós queremos.
como eu gosto de fazer? Eu já redijo o contrato colocando todas as cláusulas que eu entendo necessárias para proteger aquele nicho, aquele negócio, aquele determinado mercado no qual o cliente está inserido. E depois, analisando o caso, aprofundando, a gente vai, né, redigindo ali, lapidando aquele contrato da forma que a gente acha que é o devido para proteger tudo, não só os dados, como também o cliente. Agora, quando o contrato vem pronto, que a gente já pega um cliente que tem os seus contratos já em andamento, em cumprimento, em execução, obviamente é muito mais difícil para revisar, para dar ali aquela nossa cara para o contrato. Então, o que eu sempre recomendo, né, quando a gente vai revisar um contrato? Primeiro, a gente tem que fazer um levantamento de tudo que aconteceu, né, no que eu chamo do ciclo de vida daquele contrato, das negociações, né, das formalizações anteriores ao contrato, né, das negociações, se tem ali algum memorando anterior, se tem alguma negociação anterior, se tem algum sigilo, enfim, alguma cláusula de exclusividade, para ver se o contrato vai refletir aquilo, né. Fazendo toda a análise do ciclo de vida do contrato, aí que a gente propõe um novo contrato, uma nova relação. E aí entram as cláusulas, né, posteriores que a gente entende necessárias. E de que ponto? Diante daquilo que não deu certo e mantendo aquilo que deu certo. Então é uma construção. Então cláusulas, geralmente, eu acho que vocês devem sentir mais isso, as cláusulas de proteção de dados, de sigilo, de privacidade, elas vêm muito padronizadas e genéricas, muito abertas, né. A forma de armazenamento e acondicionamento dos dados, tudo Nada, eu quero exato. Quando eu leio os dados serão tratados em conformidade com a Com LGPD. O LGPD, cláusula genérica. No caso, Isso. e a pessoa entende que aquilo dá conta de tudo. Como se fosse entregar a lei, né. Olha, os dados serão tratados, armazenados, acondicionados conforme a lei. Acabou. a lei está dizendo convencionize. Aham. A lei jogou a bola para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e foram reguladas ainda pela autoridade. Então, a gente tem uma série de Tem gaps, assim. uma frase que eu falo sempre nos cursos que eu dou lá na mentoria do professor Bacelei, que é assim: cláusula genérica é diferente de cláusula padrão. Uhum. Cláusula genérica é aquela que se aplica a tudo, e o que se aplica a tudo não se aplica a nada. Uhum. Essa é a grande verdade. Falar, nossa relação vai acontecer de acordo com o LGPD, os dados serão Uhum. tratados por prazo indeterminado, tudo isso é cláusula genérica. Diferente de uma cláusula padrão, que é aquela que eu crio e estruturo para Uhum. sempre utilizar em uma determinada situação, em um determinado momento, ponderando ali os riscos envolvidos, as responsabilidades, como Perfeito. são os dados tratados. Existe uma diferença enorme. E é justamente não fazer essa diferenciação que gera cláusulas que são abusivas, Uhum. cláusulas difíceis de ler, como essas de 7, 8, 9 horas, Uhum. para ler os termos de uma plataforma, e que gera a falta de cumprimento do princípio fundamental da LGPD, que é a transparência. Isso. Então é muito importante, você que está em casa, pare de utilizar a cláusula genérica e comece a utilizar a cláusula padrão. Porque é natural, a gente costuma, principalmente quando a gente trabalha em grandes volumes de contratos, de relações jurídicas, para determinado tipo de ramo de atuação, dependendo da atividade econômica do nosso cliente, a gente tem uma cláusula padronizada para aquele tipo de negócio. Eu tenho clientes, por exemplo, do infoprodutores, agora no mercado digital, né. Então, a grande preocupação, pelo menos para esses clientes, está no armazenamento desses dados. Por quê? Porque usam de plataforma para inscrição, para compra de ingresso, né, compartilham dados sensíveis. Então, assim, é uma preocupação diferente do que quando você trabalha diretamente para uma empresa, para uma consultoria, né, presencial, que faz outro tipo de trabalho, né. A preocupação é diferente. Então, a gente precisa ter, claro, cláusulas que vão proteger de maneiras diferentes esses clientes, mas que não quer dizer que essas cláusulas padronizadas não sirvam para outros tipos de relações jurídicas, E a né. gente costuma fazer muito nos projetos de adequação que a gente faz, Uhum. de implementação LGPD, a gente cria modelos, né? Uhum. A gente até já falou isso em episódios anteriores na primeira temporada,
A gente cria modelo para quando o cliente for controlador ou quando ele for operador, depende da relação entre as partes, porque tem algumas coisas que vão se repetir. Então, a IGPD regula um tipo de responsabilidade ao controlador, outra responsabilidade para o operador, então a gente sabe que aquelas cláusulas precisam estar ali se ele for operador ou se ele for controlador. Então, isso é diferente de você dizer que o contrato, que a parte contratada vai seguir a LGPD. As partes seguirão a LGPD no tratamento dos dados. É muito diferente. Muito. É muito diferente. Porque quando você. E isso para todo tipo de contrato. Quando você meramente numa cláusula indica um artigo ou uma legislação em específico, eu nunca recomendo. Né? Então, por exemplo, se a gente colocar o contrato, eu sempre dou esse exemplo porque ele é muito. Minha tese do doutorado é essa na USP, sobre a função social do contrato. A gente pega muitos contratos que só colocam, né, o contrato cumprirá sua função social conforme o artigo 421 do Código Civil, mas não especifica Qual que é a função social? qual é a realidade que aquele contrato está inserido, seja realidade econômica, seja social, seja ambiental, qual é a realidade que ele está inserido. Então, cláusula genérica é você meramente especificar um artigo, uma lei, que não protege. Como você falou, quando você coloca em um contrato, vai seguir a LGPD, não é proteção. Não, pelo contrário, é aberto a ponto de você ter que judicializar. É. Esse é o grande problema, né? Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque se não está escrito, a chance de um lado entender de um jeito e o outro lado entender de outro jeito, e isso, na hipótese de acontecer algum tipo de desavença ou desequilíbrio futuro, a chance de as partes chegarem a um acordo é muito difícil. Então, você vai ter que judicializar, e aí vai judiciário, você tem custo, você tem custo do próprio judiciário, custo de advogado, o tempo, o desgaste emocional. Tem um custo emocional muito grande, cara. Sem dúvida. Entendeu? Então, Então, e são outra coisas coisa que é muito importante observar do ponto de vista de responsabilização dos contratos aqui, a gente está focando bastante nesses pontos da LGPD, que recupera, né, muito do que a gente falou em outros episódios, que é a posição das partes enquanto agentes de tratamento. É muito importante deixar aqui, ó, bem claro nesse episódio, contratado e contratante não é necessariamente controlador e operador. Então, a posição contratual das partes é diferente da posição das partes enquanto agentes de tratamento. E aí, enquanto agente de tratamento, a gente tem que lembrar das 4 posições lá da LGPD: controlador, operador, superoperador e controlador em conjunto. Cada uma dessas posições aqui trará um nível de responsabilização para aquela parte no contrato. Se eu não coloco as cláusulas adequadas para essa posição, eu corro o risco de responder por questões que não eram minhas, né? Ter ali mais responsabilidade do que eu deveria, ou não cumprir, se eu for controlador, por exemplo, não cumprir com as minhas obrigações primárias, e a partir do não cumprimento dessa falta de diligência, dessa inobservância de um dever objetivo, eu ter que arcar com a responsabilidade de um operador, porque eu não repassei para ele as instruções necessárias. Então, é muito importante que as pessoas que estão em casa tenham em mente que contrato não é algo que você faz para agora, é algo que você faz para o futuro, para quando ele for ser executado. E da gente não se esquecer de quando tiver ali LGPD envolvida, definir qual que é a posição das partes. E aí, aproveitando esse gancho, cara, eu queria puxar para uma pergunta, que é assim, não só na alocação de responsabilidade, na atribuição de quem é qual parte é cada agente de tratamento, quais cuidados você considera essenciais nesse momento, né? Seja no tocante à conversa com as partes, ou seja, né, pedindo as informações para as partes envolvidas, cuidados mínimos, assim. Eu acho que o primeiro cuidado é você educar a parte, ou o seu cliente, ou as partes. É diálogo, é instrução, e como você passa isso. Porque eu acho que vocês sentem muito isso, principalmente quando a gente vai falar de dados, de documentos, de tudo aquilo que vai envolver qualquer tipo de negociação. Como você vai instruir o seu cliente, ou as partes que você estiver negociando, da importância de proteger esses dados. Por quê? Como a Karina falou, qualquer relação contratual e qualquer cláusula que você vai colocar, elas são previsões de ocorrências futuras que, na verdade, o que a gente quer é mitigar risco, né, e, de alguma forma, minimizar danos.
É isso que a gente faz em contrato. A gente prevê o que pode acontecer no futuro. Então, quanto mais claro isso tiver, não para nós advogados, mas para as partes envolvidas, melhor. Como que a gente passa, como que a gente educa, como que a gente instrui pelos problemas que aquele contrato pode causar naquela relação. Então, acho que o grande problema é isso, como que a gente passa isso para os nossos clientes. Segundo, como a gente repassa isso para o contrato. Então, como a Karina falou, a gente tem várias possibilidades, vários riscos e responsabilidades previstas na LGPD. O seu cliente está ciente disso? Segundo, ele tem estrutura para isso? Porque a nossa realidade, às vezes, é pegar empresas ou pegar clientes que nem sabe quais são esses. Verdade de Uhum. desenvolver aqui. É, exato. Pequenas e médias empresas, eles passam por isso. Uhum. Por essa dificuldade de gerenciar os contratos, de realmente, né, executar esses contratos ali dentro de uma linha Uhum. lógica e objetiva. Então, assim, por favor, dê todas as dicas para eles que eles vão gostar. Sim, porque a partir do momento que você busca uma consultoria, busca uma assessoria, é para isso, é para estruturar primeiro internamente a empresa, né. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, agora a gente está lá no nosso escritório, a gente pegou um cliente, eh, faz 1 mês, 30 dias, um grande cliente infoprodutor do mercado digital, fatura, né, facilmente aí 7, 8 dígitos mensais. E não tinha nenhuma estrutura, nem contratual, nem de proteção de dados, nem de privacidade, com milhares de quase centenas de milhares de alunos na plataforma, fazendo cursos. Então isso preocupa no ponto de, primeiro, não é a relação contratual agora que a gente vai olhar, é numa estruturação interna. Então como que a gente vai estruturar, né? Tanto para proteger os dados, para colher os documentos, né, como vai fazer o armazenamento dos próprios contratos que a gente vai fazer. Então isso é uma preocupação. Como vai fazer a assinatura desses contratos? Qual plataforma vai usar? Aquela plataforma cumpre ali com todos os requisitos legais? Não cumpre? Se ela, né, vai ser uma plataforma, né, olhando para o processo civil, que vai ter ali todas as preocupações para dispensar a assinatura de testemunha, agora tem que ter, né, a plataforma tem que estar ali nos ditames do da assinatura eletrônica. Então, são várias estruturações, primeiro internas, né, e aí vocês entrando com a assessoria de privacidade, de quem vai ser o agente de tratamento de dados, vai ter controladores, vai ter estrutura primeiro. Estruturou, aí a gente parte para a segunda fase de qualquer tipo de negócio, que aí é proteção contratual, e não só contratual, mas também instrumentalizar tudo, né, a própria plataforma, termos de uso, né, de usuário, tudo isso que a gente sabe, né, que tem que usar, né, de dentro para fora, né, para os usuários, mas também de dentro para dentro. Como vai fazer a contratação dos seus funcionários, como vai ser toda a parte estrutural interna de código de ética para os seus funcionários, se eles estarão todos adequados ali com a cultura da empresa. Então, é muito mais olhar para dentro da empresa, estruturá-la, né, internamente, para depois pensar nas suas relações contratuais. Então, se você tem tudo isso que a Karina falou, estruturado, quem é controlador, quem é operador, quem é o agente de tratamento, primeiro estruturado, fica muito mais fácil depois para a gente regulamentar num instrumento ou numa relação contratual, tanto internamente como externamente. Ótimo, muito legal puxar um aspecto da sua fala, que é essa estruturação interna, pensando nas plataformas que estão sendo utilizadas. Essa é uma dor que a gente tem muito, né? É um trabalhão que dá na hora que a gente está fazendo a implementação LGPD ou a consultoria pontual, porque daí você dá de cara, muitas vezes, com plataformas, né, que o cliente já está utilizando e os colaboradores já estão acostumados a trabalhar ali, já se acostumaram com a experiência, às vezes. Uhum. Então, mexer nessas questões com o bonde andando é super complicado e muitas vezes envolve um aspecto que eu vejo frequentemente ser negligenciado, que é o compartilhamento de dados pessoais com o terceiro. Uhum. Então, eu estou colocando, por exemplo, os dados dos meus clientes num CRM. Esse CRM, se eu olhar os termos de uso, ele tem acesso àquilo? Ou a base de dados que eu colocar lá, a plataforma não vai ter acesso? Eu estou compartilhando essas informações, seja por e-mail, por Excel, jogando num link do Google Drive, com algum fornecedor, e aí a gente tem, às vezes, microfornecedores que eles
são esquecidos Uhum. na relação, e geralmente são os microfornecedores que podem estar desestruturados e que têm uma avaliação de risco muito maior perante aquele cliente. Então, eu acho perfeito quando você diz que primeiro a gente olha para dentro, depois instrumentalizar. Concordo, assim, Uhum. gênero, número e Número e grau. Porque é muito comum agora, a gente passando por essa fase de tudo ser digital, né, independente de qual área que você esteja, a colheita desses dados é muito fácil. Muito. Hoje qualquer LP que é feita, né, por qualquer infoprodutor achando, né, que está colhendo dados para poder, claro, usar, né, na própria divulgação dos seus produtos, que isso é algo simples, rotineiro e fácil de ser feito. O problema é o que você faz com esses dados, né? Porque o compartilhamento é muito comum, né? A gente pega esses grandes empresários hoje, ah, principalmente, né, vamos colocar do mercado digital, o compartilhamento dos dados é absurdo. Acho que vocês passam por isso, vocês sentem isso. Tratam dados hoje como produto, né, como commodity, como se fosse passando qualquer outro tipo de Mercado digital, assim, que eu fico enlouquecida na hora que chega algum cliente com essa demanda pra gente, que é, ele pega a base de dados deles e compartilha com o coleguinha. Exato. Né? Eu vendo Uhum. curso para advogado. Vou te passar minha base de dados, você pode mandar um mailing, né? Um e-mail, eu falo, pelo amor de Deus, vem cá, vamos É. ter uma conversa. Primeiro, entende que dados é um ativo valioso para o seu negócio. Exato. Quanto mais ele estiver centralizado, organizado aí dentro da sua casa, mais valor ele vai ter para você. Não só agora, mas no futuro. Uhum. Pensa assim, ó, essa galera aqui confiou em você. Então cuida como se Exato. fosse um filho e trata esses dados com todo respeito que você vai ter uma relação melhor ali. Uhum. Só que enquanto você falava, que me veio uma coisa na mente que é essa questão de negociar cláusulas. Uhum. Porque se eu pego as relações digitais, por exemplo, muitas vezes são termos de uso, Uhum. onde a pessoa só tem a opção de aceitar. Aceitar ou não. Não tem aquela história de vou validar cláusulas, né? Vou aqui pensar em uma Você negociação. não sabe nem com quem falar. É. Você não tem acesso. Exatamente, você não tem esse acesso. Então, Geralmente é um e-mail, né? e-mail e pronto. Cria aquela ideia, né, da simetria ali, onde eu não tenho poder de barganha, não tenho poder de Nenhum. negociação. O que você falaria pra gente sobre esses casos? Assim, é uma pergunta bem aberta mesmo, porque Sim. a gente se depara com essa falta da bilateralidade do contrato, né? A gente, quando aprende contrato lá na faculdade, entende que é uma relação, né, bilateral, onde as partes vão convencionar. E aqui, nesse caso, né, quando a gente tem essa simetria desse poder de negociação, não acontece. Aqui eu vou dar minha opinião. Pode ser um pouco rigorosa, porque eu acho que são 2 pontos. Quando a gente está falando de contrato, aí eu acho que o ponto de negociação é muito importante em contrato. Negociar, entender, estudar, aprofundar no negócio, quem é contratante, quem é contratado, qual cláusula vai ser mais protetiva, menos protetiva. Porque algumas cláusulas elas têm que ser menos protetivas para também não engessar a relação contratual. E isso vai da habilidade, claro, do advogado. Mas quando a gente fala em instrumentos, que aí eu acho que é um pouco diferente de contrato, contrato é bilateral. Uma instrumentalização, por vezes, ela é unilateral. E aqui eu acho que eu sou um pouco radical em algumas relações. Alguns instrumentos, eles precisam ser unilaterais. Aí eu vou jogar depois, porque eu quero ver a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que alguns instrumentos na empresa são unilaterais. Ou seja, o usuário lê, aceita, se entender que está adequado com a sua ideia de relação ali negocial. Caso contrário, ele rejeita. Ponto. Acho que alguns instrumentos não podem ter brecha para negociação. Entenda, não é que não terão negociações. Não podem estar abertas a negociações. E quando entra dados, aí eu quero ouvir vocês, eu entendo que ela precisa ser em alguns pontos unilaterais. Por quê? Porque às vezes quem sabe, quem entende como vai proteger, como vai manusear, como vai fazer todo o tratamento daqueles dados é interno à empresa. E aí quando você abre, né, para uma negociação, para colocar, ouvindo o usuário, isso pode
não vou dizer engessar, mas isso pode descaracterizar uma proteção que você queria dar, e isso pode, por vezes, ali, te levar para outros caminhos que possam ser mais perigosos, menos protetivos do que aquilo que a gente quer proteger. E isso a gente vê muito internamente, né, fazendo uma comparação com o código de ética e conduta, né, de profissionais, de colaboradores dentro de uma empresa. Então, quanto mais a empresa procura negociar, abrir, dialogar, não é que não vai, vai. Mas quanto mais fizer isso, menos protetivo ou menos alinhados com a cultura da empresa os colaboradores possam ter. Então, às vezes, você precisa ter um rigor, aceite ou não. Aí cabe a quem irá aderir a esse tipo de instrumento. Porque eu não chamo de contrato, isso no meu ponto de vista, não é muito um contrato, é um instrumento de adesão. Eu adorei a diferenciação. Eu nunca tinha pensado dessa forma também. Não, eu ia falar que eu concordo e muito, que inclusive na LGPD nós temos 2 exemplos que eles estão muito alinhados com esse que você acabou de dizer, que são os casos onde eu uso consentimento e o legítimo interesse. Consentimento basicamente é isso, eu vou instrumentalizar por meio de um termo de consentimento ou de uma cláusula de consentimento, eu vou instrumentalizar como aquela relação vai acontecer, não necessariamente ela vai ser um contrato, mas ela é um instrumento de manifestação de vontade, onde eu digo que eu dou o meu acordo, né, que eu estou de acordo, dou o meu aceite ali em relação à forma como você diz que trataria os dados. Exato. E o legítimo interesse, que é esse caso onde eu digo, a minha expectativa está alinhada com aquilo que você vai fazer. Não faça dessa forma, não há o que eu queira mudar aqui dentro dessa relação. Eu acho que ela faz muito sentido quando eu estou falando aqui de um controlador e de um titular de dados. Agora, quando eu estou falando de um controlador com outro agente de tratamento, por exemplo, um operador, muitas vezes esse operador que está aqui na ponta, ele não tem nenhum poder de negociação nas cláusulas de privacidade. É aqui onde nasce um problema enorme. Porque o operador, geralmente, ele é o prestador de serviço. Ele Não necessariamente, mas geralmente ele está na ponta. Geralmente ele está numa ponta onde ele precisa ser contratado. E quando a gente precisa ser contratado, a gente não quer perder o contrato. E a gente não está falando de uma relação com paridade de armas, né? Exato. Esse aqui é o tipo de relação que me preocupa. Aí a gente fala de contrato. Isso. Aí a gente fala de negociação. Só que, na prática, o que a gente tem percebido? Uma imposição do contrato, né? Uma imposição, principalmente, das cláusulas de privacidade. Toda vez que a gente está aqui dando uma consultoria para alguém que é operador, a gente tem muito cuidado com essas cláusulas. E a gente tenta explicar para ele, olha, não é porque você precisa ser contratado que você tem uma responsabilidade que não é sua. Está sendo muito comum nas cláusulas de privacidade o controlador falar assim, olha, você tem que definir como os dados serão tratados. Né? Se você não tratar os dados da forma que a LGPD diz, você será responsabilizado. E não é assim que a LGPD orienta. O controlador tem que dar orientação para que eu, operador, possa me organizar e atender dessa forma, ou a gente convenciona uma forma aqui em comum. Exato. Sabe? Então, é isso assim que me preocupa muito quando a gente está falando da falta de... E claro, aí vamos colocar a paridade entre as partes está totalmente desequilibrada, porque não tem esse poder de barganha mesmo para você negociar. Qual que é a dica que eu dou sempre quando a gente está em relação assim, né? Primeiro, jamais aceite algo que lhe possa ser prejudicial. Perca o negócio, mas não se prejudique. Por quê? Porque a responsabilidade pode ser muito maior do que você assumir aquele tipo de negócio. Ser maior, inclusive, do que o valor do contrato. Exato. Eu já tive um caso assim, de que o contrato era, sei lá, de R$20 mil para prestação do serviço, e aí a responsabilização que teve na hora que foi executar o contrato era de 50 mil. Pelas multas, por tudo que foi descumprido. E essa inclusive, é ilegal. É ilegal. A base do valor do contrato. Mas assim, eu queria puxar duas coisas que vocês falaram, coisas muito interessantes. Primeiro, sobre essa questão de controlador versus operador. Embora a gente tenha destacado aqui durante o episódio a importância de você definir quem é controlador e quem é operador, a gente sabe que se isso for submetido ao judiciário, o que vale é a prática, né? Então é importante você identificar quem que está agindo quem que está com qual chapéu, para você definir contratualmente quais são as responsabilidades,
Porém, não adianta nada você virar para um operador seu e falar, você é controlador, contratualmente você escrever isso, para que essa pessoa assuma mais responsabilidade, se na prática ele Não vai ser, né? Quais dados vão ser tratados, né? Então, isso é o primeiro aspecto. E puxando, Vanderlei, da sua fala anterior sobre existirem documentos que são unilaterais e que são excludentes, eu acho que isso aí é verdade, super verdade. E eu acho que é uma decisão de negócio, né? Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, para mim, o principal no universo de privacidade, o principal instrumento unilateral é o aviso de privacidade. E a gente tem tanto interno, né, que se direciona para os colaboradores, às vezes para os players com os que se relaciona, ainda que externos, e a gente tem o aviso de privacidade do site, que se direciona para os titulares, né, para os seus consumidores, para as pessoas que querem entender como é que você vai tratar as informações delas. E eu vejo isso como uma decisão negocial. Então, eu, enquanto empresa, na hora que eu estou definindo ali o meu modelo de negócio, e eu defini onde que vou arquivar dados, aonde que vai estar no servidor, onde estão esses dados, por quanto tempo que eu vou precisar ter essas informações, isso, no meu entendimento, entra como decisão de negócio e precisa sim ser unilateral, não está aberto à discussão. É um contrato de adesão, né? Assim como serviço de uso, por exemplo. Eu vejo dessa maneira. E tem muitos instrumentos. É que quando a gente fala em instrumentos unilaterais, em contratos de adesão, em cláusulas de adesão, isso assusta um pouco. Só que é pura realidade em todos os negócios. Isso não é um mal, pelo contrário, isso é um bem. Porque quem sabe o que é melhor, né, vamos colocar assim, teoricamente, é quem estrutura, quem faz, claro, de boa fé, todos aqueles instrumentos para a empresa. Então, um grande exemplo que você deu são esses termos em que o usuário apenas aceita o compartilhamento de imagem, de voz, né? A gente faz muito evento presencial, todos os alunos eles assumem ali. Você não quer compartilhar voz, dado, imagem, é só não aceitar. Que claro, você não vai ter ali nenhuma imagem, voz, nada compartilhado em rede social, né? Mas isso tem que ser imposto. Eu tenho que autorizar ou eu nego, ponto. E isso tem que vir unilateralmente da empresa, como internamente também. Se eu coloco ali um sigilo, uma exclusividade para os meus colaboradores, para quem eu negocio, né, isso é unilateral. Não quer, é só não negociar. Por quê? Porque eu tenho documentos sigilosos, eu tenho contratos sigilosos. Né? Então, se eu tenho com o meu colaborador uma cláusula, um contrato de exclusividade, ou seja, né, para aquele tipo de negócio, para o know-how de mercado, para aquilo que você estiver trabalhando, negociando, você não pode ali externamente realizar nem outro tipo de negócio. E se a gente romper o contrato, você fica ali por um período, né, naquele contrato de não concorrência, ele tem que respeitar. Se não quiser, não negocia. Porque isso é gestão de risco, isso é análise negocial. Né? A gente trabalha com muita startup também, isso é muito comum. Todo mundo que vai trabalhar numa startup que tem um know-how específico tem cláusula de não concorrência. Não quer, não entra. Você não vai poder levar, faz parte do jogo. Você não vai levar todo o conhecimento técnico do negócio, know-how ali daquele mercado específico e fazer concorrência com aquela empresa. Então a gente tem muitas cláusulas e instrumentos que são unilaterais. Eu achei bacana também da sua fala, que ficou bastante claro uma confusão que eu vejo muito acontecer, que é, por exemplo, tratar como se fosse a mesma coisa a cláusula de proteção de dados com as cláusulas de sigilo e confidencialidade. O que você tem visto aí de confusão? Se você puder compartilhar com a gente, eu acho isso importantíssimo. Não é porque você tem uma cláusula de confidencialidade que já tratou de proteção de dados. Totalmente diferente, né? A gente já conversou isso uma vez, né, Karina, nos nossos encontros. Inclusive, deixa eu fazer uma pausa aqui para indicar para você. Pode, claro, por favor. Eu quero indicar, gente, porque vocês sabem que esse episódio está sendo uma aula. Que isso, obrigado. Ele não promete. Eu que aprendo com vocês. Entrega tudo. Então, para você que está gostando desse episódio, já vai lá nas redes sociais dele, como o pessoal te encontra. @prof.vanderlei.jr. Vai ter lá um link para você entrar para a mentoria dele de contratos. Se você quiser aprender mais sobre contratos ou para também adquirir um curso, tem um curso gravado também. Tem o curso Expert em Contratos, técnica de redação e estruturação contratual. Técnica de... Tanto
Quanto para você que é um profissional da área jurídica, quer aprender dados melhores, procura o curso. A Karina tem uma aula brilhante sobre LGPD em contratos. E também procure a mentoria de verdade. Esse tema é muito interessante. E como A gente aprofunda muita coisa. Agora volta para a pergunta. Então, são duas questões totalmente diferentes, né? Quando a gente fala de sigilo, a gente fala em compartilhamento de informações, que não necessariamente são dados, né? São informações que precisam ali de uma proteção específica. E a proteção que a gente dá para uma informação, para um documento, para um know-how, para um negócio específico, para uma técnica de mercado, é uma proteção quanto a não vazamento, mas entenda, de dentro da empresa para fora. A gente não quer que aquele tipo de documento, aquele tipo de know-how, de negócio, saia para terceiros. O tipo de proteção que precisa dar é diferente, porque a gente está falando de algo concreto. A gente fala de documento, a gente fala de modelo de negócio, a gente fala de questões que precisam ser protegidas. Aí a gente precisa de uma cláusula de sigilo, de não concorrência, de exclusividade, para proteger aquele mercado ou aquele negócio dentro do mercado econômico. Ponto. Isso eu vejo como cláusula de sigilo e de proteção de documentos, enfim. Agora, dados não. Dados é muito mais profundo, porque são dados abstratos. A gente trabalha com, quando a gente fala de dados, aí vocês têm mais expertise do que eu, a gente fala de dados que são efetivamente além de meros documentos. Tudo que você faz hoje, você compartilha seus dados, dados sensíveis, dados pessoais, e é diferente você proteger algo que é abstrato, que são esses seus dados, não sei se abstrato é a palavra correta, vocês me corrijam, porque vocês têm muito know-how do que eu para falar, mas a forma de proteção é diferenciada, porque eu preciso tratar, eu preciso proteger, o vazamento desses dados pode ser muito, o risco de vazamento pode ser muito maior em termos de responsabilidade do que um vazamento de um documento, de uma cláusula específica, de um contrato de fornecedor, né. Então, a forma de você proteger é diferente. Penso que a principal, ouvindo você Uhum. falar, que eu acabei de ter Uhum. esse pensamento. Que a grande diferença e por que que as cláusulas têm que ser específicas é porque quando a gente está falando de dados, a gente está falando de algo que não é proprietário da empresa. É Uhum. diferente de quando eu estou falando de uma técnica de produção, um modelo de Perfeito. negócio, um business plan daquela empresa, que geralmente são Uhum. documentos sigilosos, uma fórmula, por exemplo, né? Que são muito concretos, né? Não pode vazar. O vazamento daquilo fere algo, acho que você colocou muito bem, que é da própria empresa. É algo meu. Exato. A gente fala de propriedade intelectual, de patente, a gente fala de outro tipo de proteção, que me exige um sigilo diferente de dados, que aí hoje você colocou muito bem, que não pertence à empresa. Esse que é o ponto, né? Não só os dados não pertencem à empresa, a gente tem ali na LGPD o princípio da autodeterminação informativa, justamente para deixar isso muito expresso. Os dados não são da empresa, eles são da pessoa, do titular. E quando eu violo uma cláusula de sigilo, de confidencialidade, eu estou violando algo que está expresso no contrato, um direito, né? Uma obrigação que foi formalizada ali. Quando eu violo os dados, eu estou violando o direito fundamental, que vem na lei. Eu estou ultrapassando aqui a linha da relação comercial, da relação contratual, e eu estou ferindo algo que é intrínseco da pessoa, algo que tem o direito de ser respeitado, independente de quem está tratando essa informação, porque é algo que é dela, que caracteriza ela enquanto pessoa e que vai ter um impacto direto ali na vida privada dela. Por isso que é muito diferente você colocar em um contrato sigilo de documentos pessoais. E outra coisa é tratamento dos dados pessoais. Isso é uma coisa que, na minha advocacia caiu muito, né, nessa lógica, quando a gente, obviamente, o advogado precisa ter acesso a documentos dos clientes e também aos dados, né. São formas diferentes, penso eu, para a gente olhar para um contrato daquele cliente, para olhar, como a Mariana falou, para o business plan de negócio do cliente. Eu vou ter acesso a informações valiosíssimas e sigilosas,
Eu preciso entender o negócio do meu cliente. Até para nossa proteção, é importante diferenciar como eu vou efetivamente tratar um documento para um dado pessoal. Sempre gosto de fazer a diferenciação também, é que sigilo e confidencialidade são elementos que compõem a privacidade. Uhum. Então, quando eu estou pensando aqui nos aspectos de segurança da informação, a gente vai ter essa tríade, onde eu vou olhar para a disponibilidade da informação, onde eu vou olhar para a segurança dessa informação. O que significa isso em linhas práticas, né? Que dentro ali das minhas cláusulas de sigilo e confidencialidade, relacionada a esses documentos que compõem, né, essa parte do negócio e que eventualmente terão dados pessoais, eu também Uhum. pegar ali as responsabilidades de privacidade, ainda que essas cláusulas, esses documentos estejam alocados na parte de sigilo e confidencialidade. Uhum. Perfeito. Eu gosto sempre de trazer um bônus aqui. Uhum. Isso aqui você não vai encontrar em qualquer lugar essa informação, mas é muito importante que vocês entendam que, ainda que eu deixe de colocar cláusulas de privacidade, se eu tenho ali dentro do que está coberto por sigilo, por confidencialidade, É algo inerente, né? exato, que em algum momento vai revelar, vai trazer ali dados pessoais, ainda assim eu tenho que me preocupar com os aspectos. Sim, porque não existe relação jurídica isolada. Não existe. É totalmente inviável a gente falar que documento não tem dado pessoal e dado pessoal não está em documento. Uma coisa está englobada na outra. E por mais que não tenha proteção contratual, inerentemente está protegido. Não tem o que fazer. Eu não preciso ter nada escrito para falar. Exato. Então, pessoal, para você que revisa contratos ou que negocia contratos, que está sentado nessas mesas de reunião quando essas coisas são definidas, se você ainda não considera a LGPD um aspecto importante dessa conversa, talvez esteja na hora de você repensar. Passando da hora, eu diria. E para esse episódio, eu acho que assim, o que vocês precisam ter em mente é que contratos mal redigidos, mal estruturados, que não prevêem cláusulas mínimas, Uhum. vão te dar dor de cabeça. Vão. Karina, mas eu já tenho essas cláusulas aqui há 2 anos e nunca me deram problema. Não se preocupa que o terceiro ano tá aí. Em algum momento eles vão te dar problema, sim. Uhum. Prevenir é sempre melhor que remediar. Isso é uma mensagem que a gente passa aqui no podcast o tempo inteiro. A gente trabalha muito com prevenção, né? A gente não importa. Acho que é uma grande dificuldade que a gente tem, se a gente pode colocar assim, é colocar um risco futuro ou trazer para o nosso cliente que um risco futuro pode ser um dano atual. Então, como é que a gente fala para ele que não tem o dano, não existe o dano, mas há o risco? A gente fala risco regulatório, risco operacional, risco financeiro, risco reputacional. São todos os riscos que a gente analisa quando a gente faz uma gestão de risco. Regulatório, quanto que o Estado intervém naquele negócio do seu cliente ou na atividade econômica dele. Banco, por exemplo. Banco é extremamente regulamentado. Então, os riscos regulatórios são muito altos. Riscos financeiros dentro da empresa, a parte de negócio, multa em contrato, inadimplementos, juros, atualização. Quando a gente fala em risco operacional, se tem entrega, se depende de terceiro, não depende de terceiro, se tem outras pessoas envolvidas naquela relação, e reputacional, que é o que hoje a gente mais preocupa. Como vai ficar o nome da empresa se tiver um vazamento de dados? Qual vai ser a responsabilidade para ela? Como que aquela empresa vai ser vista, né, no ramo em que ela está inserida? Então, tudo isso faz parte de uma gestão futura. Essa questão do risco reputacional é uma tecla que a gente bate muito em Uhum. todos os episódios, porque muitas vezes você não tem um prejuízo financeiro direto. A gente fala de multas, assim. Por enquanto, a autoridade tenta adotar uma postura mais educacional. Uhum. Porém, quando a gente fala dessa parte reputacional, muitas vezes o seu dano é irremediável, porque você vai perder a confiança dos seus clientes. E aí, professor, para fechar, eu queria, porque a gente está precisando encerrar já. Sim, que pena. Cumprimente por ter Obrigado. aceitado o nosso convite. Foi muito legal, uma abordagem sua bem direta, focada ao ponto, bem legal. A gente Obrigado. consegue tirar insights muito bons desse episódio. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o carinho, o convite, estou sempre à disposição. Parabéns de novo, Karina. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto que vocês estão fazendo. Sempre eu acho que a melhor forma, como a gente falou no início, é educar. A gente precisa educar, a gente precisa instruir, a gente precisa conversar, a gente precisa trazer informações
para que os nossos clientes ou todas as pessoas envolvidas tenham efetivamente conhecimento de tudo aquilo que está envolvido no seu negócio ou no negócio que você vai futuramente entrar. Então, parabéns pelo trabalho, conte comigo sempre e estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, muito obrigada de coração pela sua generosidade, principalmente, de vir aqui compartilhar tanto conhecimento. Foi uma aula, né? Uma aula maravilhosa. Então, para você que está em casa, esse foi o nosso 6º episódio do Privacidade em Foco. Esse aqui que é o seu podcast que descomplica todo esse universo da privacidade e da proteção de dados, principalmente para você que é um pequeno ou médio empresário. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.